Nesse momento, então, nós passamos para a palestra Panorama Geral do Atendimento de ELA em Santa Catarina e as medidas para sua melhoria, com o Dr. Marcos Vinícius Magno Gonçalves, médico neurologista, professor de neurologia da Univille, Joinville. Com a palavra, Dr. Marcos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer vê-los todos aí. Muito bom ver o professor Acari. Professor Acari, que honra termos esse início de discussão com o senhor hoje, com todos os promotores também. Eu fiquei muito lisonjeado quando a Morena me ligou, explicando sobre esse projeto. Fiquei muito feliz. Eu até lembro que quando a Morena me ligou, e depois eu falei com o Dr. Alexandre Takashima, que eu falei justamente do projeto do senhor em São Paulo, professor Acari da Brela, que eu me lembro que, quando eu ainda estava na residência, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer um dia do simpósio, fiquei inclusive com o senhor lá, e eu comentei com eles que era um projeto que tinha iniciado com o senhor no Brasil, e que esse projeto hoje tinha várias raízes, né, e que Joinville estava sedimentando esse grande projeto que com certeza vai mudar a história natural, assistencial e de divulgação no nosso estado, né? Eu realmente fico muito feliz. Me pediram para falar sobre o panorama geral da esclerose lateral amiotrófica. Eu acabei fazendo uma apresentação em PowerPoint, mas eu acho que fica melhor dessa forma, discutindo de forma, uma narrativa livre com vocês. E eu percebi que a Lisiane, a colega, a doutora Lisiane de Florianópolis, vai comentar um pouco sobre o diagnóstico dela. Então, de uma forma geral, no panorama geral da esclerose lateral amiotrófica, tanto em relação ao diagnóstico, quanto depois falar um pouco sobre especificamente o nosso estado, Santa Catarina, a esclerose lateral amiotrófica, como o professor Acari disse, é uma doença que ela tem uma história grande nos Estados Unidos em relação à divulgação dela, né? Tanto que ela leva o nome nos Estados Unidos de Lou Gehrig, e é uma doença onde existe características principalmente motoras, né? Onde o paciente ele pode apresentar, ao longo da evolução clínica, algumas dificuldades em relação à marcha, ao caminhar, algumas dificuldades em relação à deglutição, que é a alimentação, mudanças, muitas vezes, da tonalidade da voz, né? E o paciente, às vezes, começa a ter redução, muitos dos pacientes, dos afazeres diários, das capacidades funcionais. É uma doença, então, evolutiva, né? Ela tem algumas características de cores clínicos, que são características clínicas que nos fazem, como médico e como colega das equipes multidisciplinares especializadas, a pensarem nesse diagnóstico, não só no diagnóstico como subtipo provável, né? Lembrando que a esclerose lateral amiotrófica tem algumas subdivisões em relação a apresentações clínicas e correlações genéticas ou não. Então, dentro da avaliação de colegas que trabalham com essa área e junto numa avaliação multidisciplinar, como o professor Acari disse, a gente acaba fazendo uma avaliação clínica e pontuando essa possibilidade diagnóstica. A possibilidade diagnóstica, ela nos ajuda, e existem ferramentas que a gente utiliza para retificar ou ratificar essa possibilidade, né? E dentro das ferramentas que a gente pode utilizar de um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame neurofisiológico, que até eu discuti com o Dr. Alexandre Takashima em relação à possibilidade, né, de ações públicas no nosso estado em relação à facilitação da realização desse exame por profissionais capacitados. Então, é um exame que nos ajuda a confirmar esse diagnóstico, ou refutar, ou pensar em outras possibilidades. Além da eletroneuromiografia, a ressonância nuclear magnética, que a gente utiliza também para avaliar principalmente alterações cervicais e cranianas que podem, às vezes, confundir com o diagnóstico de doença do neurônio motor, e alguns exames laboratoriais também. Num panorama geral, é uma doença onde existe uma necessidade de um diagnóstico clínico e neurofisiológico realizado por profissionais que estão
capacitados nessa área. De regra, são os neurologistas, né? E dentro da neurologia existe uma sub-área, até conversando com a Morena e o doutor Alexandre, que justamente é uma das áreas, que é essa área do professor Acari, que o professor Acari é um dos grandes nomes no Brasil dessa área, que é a área de neuromuscular, né? É uma sub-área da neurologia que existe um entendimento, um estudo especificamente maior das doenças do neurônio motor. A partir do momento que existe essa avaliação clínica diagnóstica na possibilidade do paciente apresentar esse espectro da esclerose lateral amiotrófica, existe automaticamente uma necessidade, uma importância de uma avaliação multidisciplinar. E essa avaliação multidisciplinar, ela é, como eu disse para a Morena quando eu a conheci, ela é essencial e ela vai mudar a história natural desse paciente em relação à evolução clínica. Essa avaliação, ela consiste em alguns profissionais que serão essenciais no diagnóstico, prognóstico e acompanhamento dos pacientes. Entre os profissionais, a gente tem os fisioterapeutas, né? Então, a fisioterapia motora, com os profissionais especializados, otimizando a questão da marcha, que é o caminhar, né, dos pacientes, a capacidade de avaliação de melhora da mobilidade, para também a ação de redução de dor, readequação e reabilitação dos movimentos e dos exercícios que, de acordo com cada etapa, eles são otimizados com a fisioterapia motora, a fisioterapia respiratória acompanhando de uma forma sentinela a questão da capacidade ventilatória do paciente, que é a capacidade de enchimento da caixa torácica, né, de pressão inspiratória e expiratória. Isso é feito com algumas técnicas, né, como a vacumanometria, que a gente utiliza para avaliação de prognóstico, para ver como é que está a pressão inspiratória de inspiração e de expiração, e isso indiretamente a gente avalia a força de alguns músculos importantes nessa função, e a gente faz isso com o pessoal da fisioterapia respiratória. Além disso, de suma importância a presença da fonoaudióloga ou do fonoaudiólogo desde o início, para a gente avaliar a capacidade que esse paciente tem de engolir, risco de aspiração, orientação em relação como o paciente lidar com a questão do treino de deglutição. E também avaliação se existe alguma outra medida num momento específico em relação à dieta dos pacientes. A nutricionista também, nutricionistas são profissionais que nos ajudam pacientes e familiares entenderem a importância de evitar e cuidar com a relação da perda ponderal do peso e como a gente minimizar essa perda ponderal com a dieta, né? Existem dietas que podem ser utilizadas para a gente reduzir essa cinética da perda dos pacientes de peso, a perda de peso dos pacientes está associado principalmente com a redução da massa magra, né, que é o músculo, que muitas vezes ele vai, pela essa questão de desnervação, vai reduzindo o volume do músculo e a potência do músculo. Então, a nutricionista nos ajuda muito na questão da nutrição e das terapias associadas à redução da perda ponderal de peso. A terapia ocupacional ela é de suma importância porque ela reabilita esse paciente de forma dinâmica, poder entender e conseguir fazer movimentos que muitas vezes com uma restrição que acontece pela redução da capacidade motora, existem formas diretas e indiretas do paciente remodelar toda essa questão plástica de movimento e a ação das psicólogas e psicólogos que são também de suma importância, porque eles fazem o paciente, junto nessa equipe multidisciplinar, a reentender todo esse processo, né? E aqui eu chamo a atenção que essa equipe, incluindo a enfermagem, os médicos também, junto com a psicóloga, com a nutricionista, com a fonoaudióloga, com os fisioterapeutas, eles ajudam o entendimento do paciente em relação a esse processo, o acompanhamento do paciente em relação ao diagnóstico da doença e evolução, e dos familiares, como o professor Acari disse, dos cuidadores, né? Isso é muito importante porque eu vejo assim o quanto que essas avaliações em acompanhamento familiar, e não a gente vendo o paciente de uma forma isolada, dá um entendimento melhor e acaba sendo melhor otimizado essas ações. O psicólogo conversando com os familiares, com filhos de pacientes, com
o esposo, a esposa dos pacientes, os pais dos pacientes, o próprio paciente, entendendo todo esse processo de dinâmica familiar e trabalhando com relação ao entendimento do diagnóstico, ao entendimento do prognóstico, ao entendimento da evolução, e sempre pensando em etapas na frente do quanto que deve ser melhorado esse processo todo. E quando a gente fala de equipe multidisciplinar, e a gente discute esses pontos desses profissionais que são essenciais no acompanhamento, eu sempre digo o acompanhamento humano dos pacientes, eu disse isso para o doutor Alexandre quando eu conheci vocês da Arela, o acompanhamento e ação humana desses profissionais dessa área, eles são muito mais importantes nessas ações todas, inclusive do que as medicações orais, né? Eu sei que isso está sendo gravado, eu sei que isso pode levar a um mau entendimento, mas eu vejo também, por uma outra forma, uma oportunidade de poder falar isso, de que essas ações onde a gente discute em relação ao momento da ventilação não invasiva, em relação à importância de reduzir a perda ponderal, a velocidade que esses processos acontecem, toda essa ação ela é enriquecida com a ação da equipe multidisciplinar, aonde muitas vezes é entendido que o comprimido, as medicações orais são as grandes ações que mudam a história natural da doença, e eu afirmo aqui de forma veemente que não, que realmente essas medicações ajudam os pacientes na história natural, mas que a ação da equipe multidisciplinar é a ação preponderante dentro dessas sub-áreas que eu citei, que vão mudar realmente de uma forma mais efetiva a história natural dos pacientes, né? As minhas sugestões em relação às possíveis melhorias de atendimento, elas são muito mais simples. Eu vi que o doutor Alexandre colocou 8 itens ali, eu estava inclusive lendo, e eu concordo com todos eles, são todas as ações públicas, ações jurídicas e de otimização de caminho para que a gente possa melhorar todo o processo de diagnóstico, acompanhamento e tratamento dos pacientes. As minhas sugestões, elas são bem simples, eu me baseio em 4 pontos. A primeira dela é a facilitação do paciente ao acesso da equipe multidisciplinar, a partir do diagnóstico clínico, incluindo o acesso ao diagnóstico clínico, né? Então, temos que pensar melhorias, como acontece hoje no estado de São Paulo, na facilitação, e eu acredito também no estado do Rio Grande do Sul, quando o professor Rota também começou com esse movimento no Rio Grande do Sul, a facilitação do paciente ao diagnóstico e ao acompanhamento da equipe multidisciplinar especializada, que o paciente possa ter o direito de possibilidade de acesso a esses profissionais de forma plena, né? Muitas vezes se fala em acesso à medicação, mas é acesso a esses profissionais de forma plena. Nutricionista, terapia ocupacional, psicólogos, fisioterapeutas, a equipe de enfermagem, a orientação em relação ao processo de home care, quando necessário para esses pacientes, o acesso às medidas terapêuticas, essas medidas quando indicado a ventilação não invasiva desses pacientes, algum procedimento cirúrgico, como em alguns casos a questão da gastro, a questão da medicação também, que eu acredito que será falado posteriormente. O atendimento multidisciplinar pleno para a família, não só para o paciente, volto a falar nesse ponto, o acompanhamento multidisciplinar familiar é muito importante para o entendimento da dinâmica de cada paciente envolvido, cada paciente com a sua individualidade e também com a sua questão de dinâmica de familiar e de processo de trabalho. Então, esse atendimento multidisciplinar familiar é o terceiro ponto que eu sugiro, e o quarto é a conscientização pública sobre a esclerose lateral amiotrófica, desmistificando o processo de diagnóstico, de tratamento, de melhorias nesse processo, e isso é o que a Arela está fazendo hoje, né? Eu fico muito honrado de poder participar desse evento hoje. Eu agradeço a doutora Lisiane, a doutora Alexandre, a Morena, a Etienne, a todos vocês envolvidos com esse processo, e muito obrigado por esse convite. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, doutor Marcos, pelas palavras. Como que é importante, né, se ressaltar também a equipe multiprofissional, que os familiares, diante de um diagnóstico, ficam preocupados
com os tratamentos, com as coisas imediatas, e a equipe multiprofissional acaba ficando num estágio mais avançado da doença, né? Que bom seria que se todos tivessem esse acesso logo no início, né, numa forma de prevenção e de prevenir alguns traumas mais futuros, né? Tanto de psicologia, como da nutrição, da perda ponderal, que o senhor mencionou, a fisioterapia, toda a equipe que puder contribuir realmente para manter essa qualidade de vida, né? Muito obrigada, doutor. Eu gostaria de agradecer também a presença da deputada Carmen Zanotto pelo apoio, por estar aqui nos assistindo nesse momento, né? Que futuramente nós possamos nos aproximar ainda mais nessa caminhada. Etienne, oi, eu consigo dar uma palavrinha antes do voo decolar? Claro, deputada. Quero agradecer o convite do Dr. Takashima, me colocar à disposição para alteração da legislação que se fizer necessário, e junto ao Ministério da Saúde, através da Comissão de Seguridade Social e Família e da Frente Parlamentar do Ministério da Saúde, fazer as defesas da Arela e de todos os pacientes, né, que têm esclerose lateral amiotrófica, porque a gente sabe muitas vezes de diagnóstico e de tratamento. Então, a rede é muito importante. Parabéns e obrigada por essa oportunidade. Também gostaria de agradecer a presença da promotora, doutora Maria Fernanda Fontes. Muito obrigada por estar aqui nos prestigiando e acompanhando e fortalecendo essa causa incrível que é a Arela.